Boa tarde para todo mundo que chegou agora também. Boa tarde. Gente, então vamos embora para a semana número 15, né? Semana 15, que a gente vai ver hoje a parte de ponto de fuga, tá? Então, como vocês já viram aí no sisteminha de vocês, no Classroom de vocês, na sala virtual, eu coloquei lá como material de apoio alguns vídeos, certo? E coloquei também a atividade, que vão ser duas, para essa semana, duas. E aí, preste atenção, que eu quero dia 5 tá encerrando. Só os últimos detalhes, que está faltando alguma coisa e tal. Então, dia 5 eu quero encerrar. Tá? Dia 5 vai ser um dia só para tirar dúvida, para complementar alguma coisa. E dia 12 já é a recuperação. 12 é a recuperação, mas quem entregar tudo direitinho, dia 5, ó, férias da minha disciplina, dia 5. Então, essa atividade eu já agendei para até dia 4 de dezembro, a da semana, 4 de janeiro. Semana passada, 4 de janeiro. E, enfim, tinha uma que era até essa semana, né? Já passou, que foi da semana 13. E somente 17 pessoas entregaram, tá? Bom, então, tem gente que não entregou ainda. A de perspectiva cavaleira... Opa, peraí, eu devia estar errado. 17 não, 17 foi da manhã. Só da manhã. Deixa eu ver vocês aqui. Vocês Deixa eu ver. A da métrica foi dia 20. Essa da tarde, 11 pessoas entregaram. Da tarde, 11. Da manhã, 17 entregaram. 17. Anexa aí lá, anexa. Anexa que eu vou ver o que eu posso fazer. Só não deixem de anexar, porque, ó, 11 pessoas entregaram. Certo? 11. Então... Quem não entregou, por favor, anexe aí, porque o tempo já passou. A de cavaleira, ó, somente uma pessoa entregou. Só uma. Só quem entregou foi Wanda. Só. Mais ninguém. Então, e já tem a dessa semana também. Então, aproveitem aí, para que para a semana vocês vão estar de recesso, né? Daqui de aula. Então, aproveita para botar tudo em dia. Aproveita para botar tudo em dia para dia 5 fechar. Hoje a gente vai ver a perspectiva de ponto de fuga e vocês vão fazer duas construções, tá? Uma perspectiva com um ponto de fuga e uma perspectiva que vocês podem usar ou 2 ou 3 pontos de fuga, tá? Beleza? Então, essa de ponto de fuga é mais fácil. De ponto de fuga é mais fácil que tem. Beleza? Vocês vão gostar. Inclusive, eu até separei uns videozinhos que eu achei melhor pra gente trabalhar, né? Então, eu vou colocar uns videozinhos aqui para vocês, para a gente estar fazendo e falando um pouquinho sobre a parte de ponto de fuga, beleza? Então, deixa eu abrir aqui, vou abrir aqui para vocês, para a gente passar aqui um videozinho, certo? Então, eu vou passar alguns vídeos para vocês, uns 3, 1, 2, 3, 4 videozinhos, para a gente entender direitinho. Como esse assunto é mais de boa e vocês gostam mais, aí eu achei mais legal botar desse jeito, beleza? Fala, galera, tudo bem? Então, deixa eu organizar aqui para passar para vocês. Aí qualquer coisa, vocês vão me dizendo aí. Fala, Wander. Ô, professor, vai ser ponto de fuga aqui e qual mais outros exercícios? Você falou que era 2 exercícios. Tá na ponto de semana fuga 15. qual? Oi? Ponto semana de fuga 15 qual do outro Classroom. Oi? As duas são de ponto de fuga. As duas são de ponto de fuga. Oi? Tá ouvindo? Tô ouvindo. As duas são ponto de fuga. Todas as duas. Beleza. Só que... Eita, peraí. Só que uma... Peraí, que saiu alguma coisa errada aqui. Só que ela é com um ponto de fuga e a outro desenho pode ser com 2 pontos de fuga, tá? Uma vai ser com um ponto de fuga e a outra com 2 pontos de fuga. Já tá aí na semana 15 do Classroom de vocês, beleza? Ok. Todos os dois são ponto de fuga. Só que uma você vai usar um ponto de fuga e a outra você vai fazer com
com 2 ou 3 pontos de fuga. E aí eu vou passar para vocês uns videozinhos aqui, e aí eu vou deixando aí qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, tá certo? Aí vocês podem mandar aqui no chatzinho, se tem, eu tô aqui no chatzinho acompanhando. Qualquer dúvida, vocês me perguntam aí desse jeitinho. Massa? Combinado? Vamos ver se vai ficar de boa aí o áudio e tudo direitinho, tá certo? Então, beleza. Vamos lá. Peraí, vou dar play. Com vocês? Bom, o vídeo de hoje ele é uma introdução sobre pontos de fuga e nesse vídeo eu não vou ensinar a desenhar paisagens completas. Como eu disse, isso é só uma introdução, então eu vou trabalhar aqui com algumas formas geométricas simples e com elas vocês já vão ser capazes de desenhar alguns pequenos objetos, alguns móveis, formato de casas, enfim, é mais para vocês entenderem como que isso funciona e quais são as principais diferenças entre desenhos com um ponto de fuga e com 2 pontos de fuga. E futuramente eu vou fazer vídeos sobre cada uma dessas duas técnicas separadas e neles eu vou montar um cenário completo e assim que eu postar esses vídeos, eu vou marcar o link deles na descrição desse vídeo aqui também, para vocês poderem acompanhar a sequência toda. Bom, mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, para acompanhar todas as novidades e também não deixe de me seguir nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, eu espero que vocês gostem e vamos lá! Bom galera, antes de tudo, eu queria citar aqui que eu vou usar régua em alguns momentos do vídeo, e que tem muita gente que ainda tem preconceitos com relação a isso, porque eu já vi pessoas comentando na internet que um verdadeiro artista, um verdadeiro desenhista nunca usa régua para fazer os seus desenhos. Só que isso é uma grande mentira, porque o fato de você usar régua não vai fazer com que você se torne menos artista ou mais artista, isso não tem diferença nenhuma. Desenhar com pontos de fuga já é um pouco complicado, é um pouco confuso de entender no começo. Então, se você se sentir mais seguro usando régua, use à vontade, não tem problema nenhum. É um tipo de desenho que dá para fazer tranquilamente com régua ou sem régua, aí vai de cada um mesmo, porque arte e desenho é uma coisa muito única, é uma coisa muito pessoal, então isso vai da pessoa mesmo, do estilo dela, das suas preferências, das suas habilidades técnicas. Enfim, nesse vídeo aqui eu vou usar régua em alguns trechos dele, e em outros não, para vocês verem que é possível sim fazer desenhos com ponto de fuga das duas maneiras. Bom pessoal, para começar essa videoaula, eu vou fazer uma linha horizontal aqui na folha, e essa linha é uma linha imaginária que determina qual é a altura dos olhos de um observador em relação àquela paisagem ou em relação àquele objeto. Então, por exemplo, se tivéssemos um personagem aqui, uma pessoa nesse cenário, essa linha vai estar situada na direção dos olhos dela, na mesma altura. E o que acontece? O que estiver acima dessa linha, o personagem vai conseguir ver a parte de baixo dele, dessa maneira que eu estou fazendo aqui. O que estiver exatamente em cima da linha do horizonte, ou seja, na mesma altura dos olhos do observador, ele vai enxergar aquele objeto totalmente de frente, ou seja, ele não vai enxergar nenhuma parte de cima e nem a parte de baixo. E por fim, o que estiver abaixo dessa linha do horizonte, o observador enxergará esse objeto visto de cima, da maneira que eu estou fazendo aqui. Agora aqui eu vou dividir a folha no meio e do lado esquerdo eu vou fazer exemplos de desenhos com um ponto de fuga e do lado direito com 2 pontos de fuga. E eu vou começar pelos desenhos com um ponto de fuga e esse ponto eu posso posicionar ele onde eu quiser ao longo dessa linha do horizonte e eu vou colocar ele bem aqui no meio para eu poder aproveitar melhor o espaço que eu tenho aqui para trabalhar. Tendo o ponto de fuga marcado, eu vou começar a fazer algumas linhas saindo dele e eu vou fazer um exemplo aqui simples de um retângulo para vocês verem como funciona. Então, o que eu posso fazer? Tem nessas linhas, eu vou pegar e vou marcar uma lateral do quadrado aqui. E daí eu consigo escolher se o quadrado ele vai estar para cima ou se vai estar para baixo. Aí vai a preferência de vocês. No caso, eu vou trazer ele para cá. E vou trazer aqui para o lado também e vou fechar aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto aqui, que ele não tem uma linha saindo do ponto de fuga, e vou traçar desse jeito. E daí a partir disso eu já vou conseguir traçar as laterais dele desse jeito aqui, seguindo as linhas.
E feito isso, já temos o desenho de um quadrado totalmente em perspectiva a partir de um único ponto de fuga. E como ele está acima da linha do horizonte, a gente consegue ver ele meio por baixo, então a gente consegue perceber essa face inferior aqui dele. Agora, desse lado aqui, eu também vou fazer o desenho de um quadrado, só que usando 2 pontos de fuga. Então, eu vou posicionar um aqui e o outro aqui, um de cada lado. Então, eu vou ter linhas saindo de cada um desses pontos e elas vão se cruzar em algum momento para poder formar as figuras e a perspectiva também. E eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer uma linha aqui e uma linha aqui, desse jeito. E daí eu vou fazer duas um pouco mais alto, dessa maneira aqui, porque como é um quadrado que estamos fazendo, precisa ter 4 lados. E imaginem que esse desenho é o mesmo quadrado, só que girado. Então eu vou pegar essa aresta e vou descer ela aqui, desse jeito. E daí eu vou precisar traçar linhas do ponto de fuga que vem até aqui. Então uma vem aqui assim e a outra assim. O maior problema com pontos de fuga, a maior dificuldade eu acho, é que as pessoas acabam se confundindo com as linhas, porque as linhas se cruzam em vários pontos, então às vezes é difícil até saber qual linha que você tem que usar para fazer o seu desenho, mas fiquem tranquilos que com a prática frequente vocês vão conseguir entender melhor como funciona e tudo vai ficar mais fácil. No caso aqui eu vou usar essa última linha para descer a lateral do quadrado aqui, e a mesma coisa desse lado aqui. E agora falta ligar esse vértice ao ponto de fuga e vice-versa. E com isso eu já tenho o desenho do meu quadrado, visto de baixo também, só que usando 2 pontos de fuga ao invés de 1. E o que você consegue perceber aqui, qual que é a principal diferença entre desenhos com 1 ponto de fuga e com 2 pontos de fuga? Em desenhos com 1 ponto de fuga, que nem esse daqui, você sempre vai ter uma face que ela não vai estar distorcida, ou seja, essa face aqui, ela está vista totalmente de frente, enquanto que aqui, com 2 pontos de fuga, todas as faces estão distorcidas, você não tem nenhuma vista de frente. E essa é a maior diferença entre essas duas técnicas, e em qualquer desenho com pontos de fuga, seja com 1 ou seja com 2, vocês vão conseguir perceber essas características facilmente. Bom, aqui na parte com 1 ponto de fuga agora, eu vou mostrar para vocês como fazer o desenho de uma casinha bem simples. Então eu vou começar com 2 linhas aqui em cima, que eu vou usar para fazer o telhado da casa. Então eu vou começar aqui com o formato do telhado, que é um triângulo desse jeito. E daí esse ponto, ele vai ser ligado também ao ponto de fuga, para fazer a parte do telhado. E daí eu vou trazer a base da casa até a altura da linha do horizonte. Então eu vou fechar ela assim. E aqui você não vai conseguir ver a parte de baixo da casa, porque ela tá justamente na linha do horizonte, então não vai ter distorção nenhuma. Vai ficar desse jeito, e daí você pode decorar como você quiser. E a porta e uma janela aqui também estaria seguindo as linhas do ponto de fuga. E como vocês podem ver aqui, a frente da casa é uma forma totalmente planificada, enquanto que se fizesse esse mesmo desenho com 2 pontos de fuga, a casinha estaria mais ou menos que nem esse quadrado, totalmente distorcido e visto meio que na diagonal. Uma outra coisa que eu acho interessante mostrar aqui para vocês é que quando vocês veem exemplos por aí de desenhos com pontos de fuga, normalmente são cenários, objetos, móveis e todos retos para você poder acompanhar as linhas e fica mais fácil de fazer. Só que o ideal é que vocês não fiquem restritos a isso. Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo fazendo um cilindro que, ao contrário do quadrado, ele não tem vértices e você acaba usando menos linhas saindo do ponto de fuga. Dessa mesma maneira aqui que eu tô fazendo, que eu tô usando 2 somente. E para isso eu vou fazer o círculo, ele também planificado, e vou puxar o comprimento do cilindro até onde eu quiser, também terminando a ponta dele meio arredondada. Dessa maneira aqui. Então aqui vocês conseguem ver que eu usei as linhas do ponto de fuga mais para perspectiva do que para construção da forma geométrica mesmo. Por fim, tentem não ficar muito restrito a formas retas apenas, pratiquem bastante com outras formas também, porque assim vai ficando cada vez mais fácil e vocês vão entendendo cada vez melhor. E aqui, para encerrar, eu vou fazer mais um exemplo de desenho com 2 pontos de fuga. E dessa vez eu vou fazer uma pirâmide com base quadrada. E como a base é quadrada, tem 4 lados, então eu preciso de 4 linhas.
ou seja, 2 de cada ponto de fuga, desse jeito aqui. E essas daqui, elas são da base, as 2 arestas que estão na frente. E o topo dela vai ser aqui, então é só ligar esse ponto a todos os vértices da base. Aqui eu tô apagando só para vocês visualizarem um pouquinho melhor o desenho. E aqui, como a pirâmide ela tá abaixo da linha do horizonte, ela tá sendo vista meio de cima, numa diagonal. Bom, galera, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E lembrando que isso daqui é só uma introdução sobre pontos de fuga e que em breve eu vou fazer outros vídeos aqui no canal também, pelo menos mais 2. E neles eu vou mostrar todo o passo a passo para fazer cenários com 1 ponto de fuga e com 2 pontos de fuga também. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para acompanhar todas as novidades, todos os novos vídeos. Deixe seu comentário. Bom, então como vocês viram aí, gente, a primeira noção, a primeira ideia do ponto de fuga, a ideia é como se você estivesse olhando um objeto em direção a um ponto que seria lá na linha do horizonte, né? Dando a ideia aí do infinito, né? Como o Emily colocou aí. Poxa, saiu o Emily com um bocado de tracinho aí, foi mal. Ó, então, como o Emily colocou aí, a ideia é que o ponto esteja lá na ideia do infinito e que você tenha a visualização tudinho focado lá no infinito. Isso aí foi só uma introdução. Vai ter capacidade sim, vai ficar bem de boa. Vocês vão achar isso o melhor que tem. Isso é o melhor e o mais fácil. Vocês vão ver que vai ser bem... O de uma... Vocês estão me ouvindo, gente? Que a internet está bem oscilando aqui. Tá, né? Como vocês me digam. Tu travou aí agora. Depois o outro computador aqui não tá nem... Já caiu no outro computador. Eu tô com os 2 ligados, mas no outro caiu. Não sei como esse aqui tá segurando. Mas, vamos lá. Eu vou colocar um de uma rua, com essa mesma mocinha que vocês viram. E depois eu vou colocar vou fazer um de um quarto. Eu mesmo fazendo, tá certo? Então vamos colocar 2 desenhos aí, que eu acho que é bem legal. Deixa eu jogar aqui para vocês um desenho com 1 ponto de fuga. Como é que a gente vai fazer? A internet aqui no campus está oscilando, mas espero que não oscile tanto. Então vamos lá para o próximo aí. Vão me dando feedback aí de áudio, essas coisas, tá? Primeiro vídeo eu postei já faz um tempinho, que é uma introdução sobre desenhos com 1 ponto de fuga e 2 pontos de fuga. E nele eu mostrei todas as diferenças e semelhanças, características dos 2 tipos. Eu também dei alguns exemplos e noções básicas sobre como usar. Então eu aconselho muito que vocês assistam aquele vídeo antes desse daqui, só para esclarecer alguns conceitos que eu expliquei naquele vídeo e que eu não vou explicar nesse daqui com detalhes. Então, como eu estava dizendo, no vídeo de hoje eu vou fazer um exemplo de um desenho com 1 ponto de fuga. Então, provavelmente o vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu vou mostrar todo o passo a passo do desenho aqui. E em breve eu pretendo fazer um outro vídeo nesse mesmo estilo, de um desenho com 2 pontos de fuga. Então não deixe de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma novidade. Bom, aqui para fazer o desenho com 1 ponto de fuga, eu vou fazer o desenho de uma rua com prédios dos 2 lados. E para começar, eu vou marcar aqui a linha do horizonte, que eu já expliquei sobre ela no outro vídeo. E eu vou colocar ela mais ou menos aqui, um pouquinho acima do meio da folha. O ponto de fuga eu vou marcar aqui, não tão no meio também. E é dele que as linhas vão sair e assim vamos construir a perspectiva. A ideia, como eu disse, é fazer uma rua aqui no meio, com prédios dos 2 lados. Eu vou começar traçando um lado da rua aqui, nesse ponto, e no caso eu não vou encostar essa linha lá no ponto de fuga, porque assim iria parecer que a rua é infinita, então eu vou trazer ela só até aqui, porque assim vamos conseguir ver o fim dela. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado também. E lembrando, pessoal, que mesmo que as linhas não encostem lá no ponto de fuga, elas precisam estar naquela direção para fazer parte da perspectiva, ok? Aqui agora eu vou fazer mais uma linha próxima da primeira, para dar a altura da calçada, e com isso já temos definida a nossa rua. Agora, para fazer a largura da calçada, também partindo do ponto de fuga, vou fazer mais ou menos dessa largura aqui desse lado e um pouco maior do outro lado.
Assim já temos definida a nossa rua e também as calçadas em perspectiva. Agora, desse lado aqui, eu vou colocar uns prédios um pouco mais baixos e do outro uns prédios mais altos. Então, também saindo do ponto de fuga, vamos traçar uma linha mais ou menos dessa altura e, fazendo uma divisão aqui, já definimos um prédio em perspectiva. E vou colocar outro aqui logo do lado. E daí eu posso variar a altura dele, não precisam ser todos da mesma altura. Eu vou fazer ele um pouco mais baixo assim, aí vai do gosto de vocês. Aqui eu vou fazer um prédio um pouco mais alto, na verdade mais ou menos até aqui. É só traçar do ponto de fuga e essa é a figura do nosso prédio. E como ele é mais alto que os outros, não tem nada na frente, então vamos precisar fazer também a largura dele. Eu vou pegar aqui e vou traçar uma linha paralela à linha do horizonte, que é aquela que fizemos lá no começo do desenho, e então já conseguimos fazer a profundidade dessa maneira. Assim já temos 3 prédios e aqui no fundo eu vou fazer outro mais alto, só para vocês entenderem melhor. Vou fazer nessa altura aqui, traçando do ponto de fuga. E é a mesma coisa de antes, como ele é alto e não tem nada na frente, precisamos fazer também a largura dele. Com isso, nós já temos um lado da nossa calçada pronto, com os prédios, e vamos fazer decoração, colocar janelas depois. Nesse outro lado, eu quero fazer como se fosse uma esquina, então eu vou pegar mais ou menos esse ponto e vou traçar uma linha paralela à linha do horizonte, desse jeito. Aí já vai dar a impressão de que a rua vem vindo e vira aqui. Bom, nesse ponto eu vou fazer um prédio maior, bem aqui na frente, então vou traçar uma linha do ponto de fuga até mais ou menos aqui. E esse prédio, como ele está na esquina, ele vai ter uma divisão aqui, uma linha, que seria aqui na da parede mesmo. E com isso já temos nosso primeiro prédio desse lado da rua. No meio eu vou fazer um prédio um pouco menor, e ele vem até aqui só. E no fundo eu quero fazer um prédio mais alto, então eu vou traçar uma linha assim, ligar no ponto de fuga, e é a mesma coisa dos outros casos, temos que fazer a largura dele. Aqui, para finalizar, vou fazer mais um, que vai ser pequeno e ter essa altura. Bom, com isso já temos nossa rua basicamente construída. Agora falta decorar, colocar árvores, janelas e outros elementos para vocês verem como que funciona. Nesse prédio aqui, por exemplo, eu quero fazer um todo nele na entrada. Então, vou fazer uma linha nessa direção aqui em cima e outra aqui logo abaixo da linha do horizonte, porque eu vou usar ela também. Daí, para fazer o todo, eu vou usar uma linha meio curvada desse jeito. Aqui vai ser a parte de cima e aqui vai ser o tecido caído que tem na frente, que a gente pode decorar depois. Para fazer o suporte dele, vamos descer reto um traço aqui, porque ele está grudado na parede, e depois juntar assim. Tendo todo pronto, aqui em cima vou fazer uma fileira com 3 janelas. Então, vou marcar as linhas da base e do topo delas a partir do ponto de fuga. Na verdade, qualquer detalhe que vocês forem fazer dentro da perspectiva, vocês vão precisar partir do ponto de fuga para ficar tudo certo. Então, aqui já podemos marcar as 3 janelas desse jeito. E o que acontece aqui é o seguinte, pessoal. As janelas, elas têm todas o mesmo tamanho, a mesma largura. Só que como elas estão em perspectiva, essa primeira janela, que está mais próxima do observador da cena, ela parece ser maior e mais larga que as outras. Então, quando vocês forem fazer alguma coisa em sequência que nem tá aqui, vão diminuindo aos poucos o espaçamento entre eles e a largura também, para dar essa impressão de profundidade. Porque se vocês fizerem tudo com a mesma largura, vai parecer, por exemplo, que uma janela é maior do que a outra, que nenhuma tem o mesmo tamanho.
Continuando, eu vou colocar a porta desse prédio aqui, reta assim, uma coisa bem simples que eu tô fazendo, só para vocês entenderem mesmo. Agora eu vou apagar algumas linhas aqui, só para não ter perigo de confundir. Aí, lembrando pessoal, não façam essas linhas que saem do ponto de fuga com um traço muito forte do lápis, porque vocês vão ter que apagar elas depois. Enfim, aqui eu vou fazer 2 fileiras de janelas e uma porta embaixo, e o esquema é basicamente o mesmo do primeiro prédio que fizemos, é só marcar as janelas diminuindo o espaçamento entre elas e seguindo a direção nas linhas que saíram do ponto de fuga. A partir disso, já podemos fazer decorações diversas nos outros prédios. A ideia é igual em todos eles. Aí vocês podem variar o tamanho das janelas e das portas. Aqui, por exemplo, eu vou fazer 2 janelas grandes e a porta no meio, dessa maneira. Mas no final, tudo vai ficar por conta de vocês. Eu tô só decorando aleatoriamente para vocês verem como que pode ser feito e como as linhas são usadas na perspectiva. Agora eu vou fazer um prédio aqui atrás, como se ele estivesse do outro lado do quarteirão. O esquema vai ser o mesmo de antes, só vai dar a impressão de que ele está atrás das outras construções mesmo. Bom, aqui para fazer a divisória da rua, eu vou traçar 2 linhas do ponto de fuga, dessa maneira, e vou marcar as faixas pintadas do mesmo jeito que expliquei das janelas, diminuindo o espaçamento entre elas para dar a impressão de profundidade. A partir disso, é tudo questão de decoração mesmo. Eu vou apagar algumas linhas para o desenho ficar mais limpo e para a gente poder finalizar com mais facilidade também. Vamos fazer o final da calçada aqui. E aqui eu vou fazer um buraco na calçada para colocarmos uma árvore, só para vocês verem como que é. Então, é só traçar 2 linhas do ponto de fuga e fechar com 2 linhas paralelas à linha do horizonte, dessa maneira. A partir daí, vocês podem desenhar a árvore se quiserem. E lembrando, vocês podem fazer a decoração da rua com bancos, postes, árvores, lixeiras, carros e outros elementos da mesma maneira que já fizemos tudo até aqui, respeitando o ponto de fuga e toda a perspectiva da cena. Bom pessoal, e com isso aqui eu tô só finalizando meu desenho. Eu coloquei outra árvore nele também para ficar um ambiente mais bonito. E aqui eu não sei o que aconteceu. A câmera acabou desfocando o vídeo e não dá pra ver muita coisa direito, mas o que eu tô fazendo basicamente é deixando o desenho mais limpo. Eu tô apagando aquelas linhas da perspectiva e tô contornando tudo de novo, sombreando algumas partes, dando uma finalização no desenho. Aqui eu não acrescentei nada de novo nele. Bom, então é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode escrever nos comentários que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. E fiquem no aguardo do próximo vídeo de perspectiva, que vai ser um desenho com 2 pontos de fuga, que eu pretendo fazer em breve. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like no vídeo. E aí, pessoal, deixa eu responder aqui tudinho. Foram muitas perguntas, mas eu não queria interromper. Se pode fazer igual, pode, Douglas. Mas o ideal é que vocês usem a criatividade e a inspiração de vocês, né? Vocês são pessoas bem criativas. Eu sei que vocês gostam de criar, né? Então, botem a criatividade, deixem a criatividade de vocês aflorar aí. Né? Emília, a mesma pergunta. Pode seguir esse tutorial, sim, tá? Bira, fazer as ruas, gosto de ruas, massa. Thalita, quando da Boa Vista, massa. Lembre-se que a gente tem uma das ruas mais bonitas do mundo, né? Que é a Rua do Bom Jesus, né? Teve uma turma que eu fiz uma vez, só que estava em pandemia, né? E aí a gente fez uma aula de campo, foi lá no Parque da Jaqueira. Aí a gente pegou um sábado para o Parque da Jaqueira e a gente viu o ponto de fuga no Parque da Jaqueira. Foi massa. Só que a gente ainda está complicado de fazer isso. Quadrado não, né? Pode pintar, pode. Certo? Pode ser no grafite também. Beleza? Fala, Wander. Boa tarde, Erivan. Ô, professor, Oi. eu queria saber quais lápis que ela falou que nesse período
não podia fazer as linhas do ponto de fuga muito fortes. Então, qual lápis que eu uso para as linhas do ponto de fuga e qual lápis eu uso para fazer o desenho, no caso das casas, da rua? Entendi. HB e 6B, Wander. HB você vai puxar as linhas do ponto de fuga todo com HB, com as linhas HB. E aí, quando você concluir, você passa por 6B por cima, tá? Aí você puxa com HB, que é o lápis mais claro. Beleza? Vai lá, Thali. Professor, só para eu entender, no caso eu posso desenhar um objeto, uma construção ou uma rua, não é isso? Uma rua, uma paisagem, um quarto, uma sala. Eu vou fazer aqui com vocês agora um quarto na mesinha digital, tá certo? Essa construção vocês vão achar melhor justamente porque vocês não tem que pegar os esquadros, não tem que pegar o compasso, nada dessas coisas. Então, geralmente, ela é a mais de boa de fazer. Entendeu? Eu vou botar uma para vocês aqui de... Vou botar uma para vocês... Meu computador está meio doido aqui. Aí. Tá meio doidinho meu computador aqui. Mas eu vou botar uma para vocês... Oxi. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Tá uma coisinha meio doida aqui. Não estou entendendo mais nada. Espera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Oi, estão ouvindo direitinho? Tranquilo, né? Então, eu vou botar um quarto, vou fazer aqui na mesinha digital, mas vocês podem fazer um objeto, um quarto, uma rua, uma paisagem. Olha, Douglas colocou criatividade. Vocês têm criatividade, vocês têm. Ó, pode pintar livre, sim. Lápis de cor, aquarela, pode sim. Tá? Que eu consigo, qualquer desenho que vocês fizerem em ponto de fuga, mesmo se vocês pintarem em aquarela, eu consigo olhar assim. Consigo perceber, tá? Então, deixa eu fazer um quarto aqui com vocês, tá? Deixa eu fazer aqui um rabisco para vocês visualizarem como é que a gente poderia rabiscar também. Então, vou pegar aqui com vocês, fazer um rabisco um pouquinho diferente, só para vocês se ligarem, tá certo? Deixa eu fazer um rabisco aqui para depois a gente colocar com 2 pontos de fuga. Pode apagar as linhas, sim. Pode apagar as linhas. E quando a gente apaga as linhas, eu consigo ver que está tudo convergindo. Com a régua corrigindo na tela do computador, eu consigo visualizar isso, sim. Beleza? Ok. Vamos embora aí adiante. Deixa eu botar mais outro, dar um playzinho aqui para vocês, para a gente seguir. São duas construções, uma pode ser mais simples, outra mais bem elaborada. Eu quero fazer as duas muito bem elaboradas. Eu estava vendo aqui, eu quero ir para a praça aqui perto de onde eu moro e vou ver que tem uma igreja e quero fazer uma igreja. Top! Usem a criatividade, tá certo? Então, essa ideia, 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga. Leva qual é a ideia de ponto de fuga? Vou só rabiscar, por exemplo, uma coisinha aqui. Só um rabisco mesmo. Imagine que você queira fazer, por exemplo, uma sala. Vamos imaginar. Então, eu poderia fazer assim. Ó. Vou só, como eu disse para vocês, fazer um rabisco aqui. Não vou fazer nada muito certinho, não. Então, eu posso chegar e construir uma sala começando assim. Tem várias situações que vocês vão ver bem direitinho no videozinho de vocês. Então, eu poderia começar, ó, por exemplo, uma sala fazendo um quadrado. Poderia começar aqui, ó, fazendo um quadrado. Certo? Veja, isso é uma construção. Tá? Eu vou fazer aqui rapidinho para que o vídeo não fique tão longo. Certo? Então, você pode, por exemplo, começar fazendo um quadrado. Tá? Faz um quadrado aqui. Um quadradinho. Certo? Faz aqui um quadrado. Aí,
para trabalhar com ponto de fuga, a gente precisa imaginar aí mais ou menos a linha do horizonte. Quando eu vou fazer assim um quadrado, é interessante que ela fique um pouquinho acima da metade. Então, posso fazer aqui. Fala, Wanda. Foi sem querer, professor, porque eu não tinha... Beleza. Eu pensei que... Está muito em cima também. E assim, tudo vou fazendo com esse lápis HB. Deixo o lápis 6B para o final, tá? Então, posso fazer aqui uma linhazinha como se fosse a linha do horizonte, certo? Que é onde vai ter que se encontrar o nosso ponto de fuga. Bora. Então, onde vai se encontrar o nosso ponto de fuga, certo? Eu vou fazer a mão livre, tá? Porque usar régua aqui não é algo muito feliz, não. Então, você vai imaginar que seu ponto de fuga fosse por aqui. Pronto, por exemplo, aqui bem no meio, um ponto de fuga. Kleber, eu faço o que para construir essa sala? E você pode ligar esse ponto de fuga aqui para todos os vértices, sai puxando, nosso ponto de fuga está aqui, né? Sai puxando essas linhas a partir daqui para ter referência, certo? E assim você vai construindo a sua perspectiva de ponto de fuga. Quando você começa a fazer algo assim, você tem a sensação que vai ficar tudo troncha, né? Não vai ficar não, fica tudo certinho, tá? Kleber, isso aqui poderia ser a parede de fundo da sala? Pode. Eu chegando na parede de frente? Pode. Você pode até limitar a sua parede de frente fazendo um quadrado maior aqui, se quiser. Então, eu posso até fazer um quadrado maior para fazer uma sala limitada. Pronto, isso aqui poderia ser... Eita, poderia ser a minha sala, certo? E isso vai dar uma sala? Vai, se preocupe não que vai gerar uma sala, certo? Então, vai gerar um quarto, vai gerar o que você quiser. Então, claro que vai chegar na hora que você vai ter criatividade, né? Usar a criatividade. Eu estou fazendo desse jeito. Você pode estar fazendo isso aí em outra situação. Claro que não ficou bem certinho aqui, né? Mas, enfim. Certo? Então, você... Deixa eu só melhorar isso aqui. E aí você vai conseguir estar construindo a sua sala aqui dentro. Agora, o que é que eu tenho que me ligar? Eu tenho que me ligar que eu vou traçar linhas verticais, linhas horizontais e as linhas da profundidade. Qual é o segredo? Tudo convergindo para o ponto de fuga. Isso é a ideia de perspectiva de ponto de fuga. Se tivesse mais outro ponto de fuga, eu ia ter algumas linhas convergindo para um ponto de fuga e outras para o outro, como mostra lá no vídeo 3, aí na semana de vocês. Claro, se eu fizer 3 pontos de fuga, não tem problema nenhum. As linhas vão convergir para um ponto de fuga, para outro ponto de fuga e para outro ponto de fuga. Aqui eu estou rabiscando com um ponto de fuga só. Aí vejam, isso aqui seria sua parede de fundo, aqui seria sua parede lateral, sua outra parede lateral, aqui seria seu chão, certo? Aqui seria o teto, enfim. Aí quando você sai construindo, você vai ficar pensando, isso aí vai gerar... eu vou até botar de outra cor aqui só para destacar. Lembrando que vocês podem também utilizar outras cores, tá? Se quiser. Pode usar o lápis 6B no final também, você que sabe. Então, se aqui é a parede, eu posso, por exemplo, puxar daqui um sofá, por exemplo. Então, vou ligar aqui convergindo para o ponto de fuga, certo? E para cá eu vou fazer o meu sofá. Ó, tudo convergindo aqui para o ponto de fuga. Qual é que vai ser sofá? Aí vai ser a criatividade de vocês. Se eu quero puxar aqui para frente, aí eu vou traçar horizontal e vertical. E aqui, como é que eu faço a outra parte do sofá? Eu preciso puxar tudo para o ponto de fuga. Tudo vai indo lá para o ponto de fuga. E aí você vai traçando algumas linhas horizontais e verticais, e o restante vai convergindo tudo lá para o ponto de fuga. E aí vai começando a gerar o que você quiser, pô. Vai gerando aqui, por exemplo, um pezinho, falando um sofá, né? Mas na verdade o desenho é um banco, certo? Lembre-se que para cá, para fechar, eu preciso convergir lá para o ponto de fuga, ó, porque o outro pezinho tem que chegar aqui nesse ponto de fuga também, beleza? Ó, tem que estar aqui alinhado com o ponto de fuga, tá? Aí eu posso colocar aqui, sei lá, quero colocar uma janela, beleza? Então, vou colocar uma janela puxando do ponto de fuga. Então, puxando do ponto de fuga, complementando com linhas horizontais, as de profundidade, tudo em direção ao ponto de fuga. Aqui, ó, vertical, aqui em direção ao ponto de fuga. Kleber, quero colocar uma janelinha aqui. Aqui horizontal,
ou vertical, e a outra, faço na horizontal, é? Não, vai ter que vir convergindo do ponto de fuga. Tudo indo lá para o ponto de fuga. E aí você vai depois destacando com o que você quer. Cláudio, eu quero colocar um móvel aqui. Não tem problema nenhum. Puxa lá para o ponto de fuga o móvel. Certo? Sai puxando aqui o móvel para o ponto de fuga. Então, ó, do ponto de fuga, isso com régua, né, gente? Do ponto de fuga, puxo para cá. Ponto de fuga, puxo para cá. Traço aqui horizontal. Traço aqui horizontal. Ó. Aí, ó, ponto de fuga que converge para o ponto de fuga, que converge para o ponto de fuga. E agora, como é que eu faço esse pezinho daqui? Ainda tem que você queira colocar, né? Se quer que isso aqui esteja preso na parede, então não precisa colocar mais nada, já está aqui pronto. Quer botar uma corzinha nesse móvel? Ah, claro, eu quero botar uma corzinha, eu quero botar alguma cor aí imitando madeira. Então, se você acha que quer botar, pode botar uma corzinha aqui, certo? E esse móvel está preso na parede? Tá. E se eu quiser colocar ele para o chão? Não tem problema nenhum. Coloca os pés aqui do chão, quer colocar um móvel aqui no centro, quer colocar até o chão? Então, vamos botar até o chão, daquele de chão. Então, puxa para cá, ó, ponto de fuga, puxa do ponto de fuga, aí puxando o ponto de fuga, baixa um pé, baixa o outro, ó, certo? Aqui, vou colocar aqui na horizontal e fechei aqui, ó, olha lá, meu móvelzinho. Ah, quero colocar uma gaveta. Então, eu puxo para o ponto de fuga, puxo do ponto de fuga e depois vertical, vertical. Ó, ponto de fuga, vai para o ponto de fuga, construir uma gavetinha. Ah, Kleber, eu quero colocar um tapete. Beleza, puxa, quer botar de outra cor? Então, bota de outra cor. E aí você vai, porque está de vermelho. Massa, então puxa do ponto de fuga aqui. Puxa do ponto de fuga aqui. Aí, horizontal, horizontal, ponto de fuga e ponto de fuga, e colocou um tapete. Aí pode botar os desenhozinhos, um tapete de bolinha, pronto, então coloca as bolinhas aqui, ó. Isso eu estou fazendo é só um rabisco, tá, galerinha? Só um rabisco. Kleber, e a televisão não vai ter, não? É? Coloca a televisão. Tudo você pode sair colocando. Vamos colocar a televisão aqui. Então, como é que eu coloco a televisão? Vou puxar para o ponto de fuga de novo. Puxei do ponto de fuga, puxei do ponto de fuga. Vertical, vertical. Foi para o ponto de fuga, foi para o ponto de fuga. Bota o pezinho aqui da minha televisão, certo? Ah, eu quero ver que está passando alguma coisa aqui. Está passando o quê? Então, coloque o que você acha que está passando aqui na telinha da sua televisão. Kleber, nessa parede de fundo eu quero colocar um quadro com o meu nome. Então, coloque aqui um quadro com o seu nome. Está na parede de fundo, eu posso colocar até assim, ó, horizontal e vertical. Aí, coloco o quadro com o seu nome. Vem lá, Kleber, sem o R, pronto. Eu boto o R. Kleber. Ah, aqui em cima eu quero colocar o quadro da Mona Lisa. Não tem problema. Puxa pro ponto de fuga. Ó. Puxo do ponto de fuga. Puxo do ponto de fuga o limite do meu quadro. Aí, vertical, vertical. Aqui foi para o ponto de fuga, aqui foi convergindo para o ponto de fuga. Certo? E aí você colocou o quadro da Mona Lisa. Né? E aí você vai fazendo, Kleber, eu quero botar uma luminária aqui bem massa, não tem problema, puxo do ponto de fuga, puxo do ponto de fuga, quero fazer uma luminária, então puxo do ponto de fuga, puxo do ponto de fuga, aí vertical, horizontal, horizontal, e posso colocar aqui minha lumináriazinha aqui no teto, certo? Com uma lâmpadazinha mais ou menos por aqui assim, então você pode fazer a sua luminária. E aí você vai montando. Isso aqui, claro, é um rabisco muito rápido. Então tem 3 videozinhos aí explicando bem direitinho como fazer com um ponto de fuga, como fazer com 2 pontos de fuga, como fazer com 3 pontos de fuga. Tá massa? Ficou mais ou menos clara aí a ideia? Você pode, se quiser fechar, botar um encosto, botar uma almofada, enfim, façam o que vocês quiserem. Estão vendo que no começo o desenho fica algo bem tronchão, você acha que não vai sair nada, e de repente você começa a ter vida nesse seu desenho. Não, ele começa a construir, a se ter uma vida. Isso é um exemplo de um rabisco sem pensar em nada, sem olhar em foto nenhuma, um rabisco simplesmente que eu fiz, mas vocês têm aí situações que vocês podem pesquisar na internet,
ver algumas paisagens interessantes, fazer algo que vocês queiram, certo? E aí, para essa quarta semana, só 2 construções. Kleber, depois que eu faço isso, esses excessos com lápis HB, eu posso apagar? Pode. Pode apagar o excesso, se você quiser. Pode deixar? Pode deixar. Pode botar lápis colorido? Pode. Pode botar só o lápis 6B? Pode. Criem, usem, certo? Usem o que vocês quiserem. Criem e me enviem atividade até o dia marcado lá no Clécio. Beleza? E, reforçando, quarta-feira, ao vivo, lá no Meet. Beijão no coração de vocês. Saudades muito grande. E vamos embora. Ficar em casa. Fala, Wander. Ô, professor, no caso, o senhor ensinou como fazer com 1 ponto. E para fazer com 2 pontos? Tem um exemplo? Como a gente faz com 2 pontos, certo? Vamos mostrar agora como é que a gente faz com 2 pontos. Joia? Beleza? E aí, pessoal, todo mundo está entendendo tudo direitinho? Viram que eu mostrei como fazer uma rua, né? E agora a gente viu aí como fazer o quarto. E aí vamos botar aí um videozinho de como fazer com 2 pontos de fuga, tá certo? Então vamos botar aí 2 pontos de fuga. Minha internet tá meio assim, mas acho que vai dar certo. Enquanto eu estiver botando esses 2 pontos de fuga, eu vou aproveitar e vou fazer a chamada de vocês também, tá certo? Sabe qual é o jeito mais eficiente de cuidar de toda a sua vida financeira? Eu vou fazer a chamada de vocês e vou colocar aí com 2 pontos de fuga, beleza? Não vou nem estar chamando porque já está aí de boinha. Então deixa eu fechar o áudio para seguir. Wander, quer perguntar alguma coisa? Está com a mão levantada. Foi mal, professor. Beleza, meu filho. Vamos embora aí, mais um? Vamos lá. Eu espero. E bom, o vídeo de hoje é um vídeo tutorial também. Na verdade, esse vídeo é a continuação de uma série que eu já comecei há um tempo atrás. Há um bom tempo atrás, né? Que é uma série de tutoriais sobre pontos de fuga. E nesse vídeo aqui, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer um desenho completo, passo a passo, de um cenário usando 2 pontos de fuga. E é importante retomar alguns conceitos que eu já falei nos outros vídeos. E quem não assistiu os outros, eu aconselho que assista antes, porque o primeiro vídeo é uma introdução sobre pontos de fuga. Então nele eu expliquei todos os conceitos básicos, expliquei como que funciona, para que é utilizado, dei algumas dicas também. E no segundo vídeo eu mostrei um desenho completo com 1 ponto de fuga, que é um pouco mais fácil do que o que eu vou fazer nesse vídeo aqui. Desenhos com 2 pontos de fuga são um pouquinho mais complicados de entender, porque são muitas linhas cruzando umas às outras o tempo todo. Então eu aconselho muito que vocês assistam primeiro aqueles 2 vídeos antes desse daqui, para que vocês consigam entender um pouco melhor e com mais facilidade também tudo que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou deixar aqueles 2 primeiros vídeos marcados na descrição e também nos cards para quem quiser conferir, então é só clicar lá e começar a desenhar. Mas enfim, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal também para não perder mais nenhuma novidade. Então já chega de enrolação e bora pro vídeo! Bom, pessoal, então eu vou aqui começar o desenho para vocês e eu peço por favor que ignorem os barulhos da rua, porque tá bem movimentado hoje, assim como todos os dias, na verdade, e eu não tenho muito o que fazer. Então eu vou começar aqui e eu vou fazer o desenho de uma rua, assim como no segundo vídeo, que foi desenho com 1 ponto de fuga. E aqui hoje eu quero manter mais ou menos a mesma ideia de cenário, para vocês entenderem bem como é que funciona o desenho, a construção de um mesmo lugar, uma mesma paisagem com 2 técnicas diferentes. Então eu vou começar aqui agora fazendo a linha do horizonte e eu vou fazer ela um pouquinho mais para cima da folha. E o que isso vai influenciar? Eu vou construir a maior parte do cenário nessa região aqui abaixo da linha, então vai dar a impressão de que a gente está vendo esse cenário meio de cima. E eu expliquei isso no primeiro vídeo também de introdução. Então eu vou marcar aqui 1 ponto de fuga nessa região e o outro nessa região aqui, bem no cantinho.
Então agora vocês sabem que todas as linhas vão partir desses dois pontos. Então eu vou começar marcando aqui a rua e a esquina. Eu vou pegar desse ponto aqui e traçar nessa direção. E um outro risco nessa direção aqui. E isso daqui é a nossa rua. E agora, para montar a esquina, eu vou pegar um traço que vem desse outro ponto de fuga e vou trazer ele para cá. E outra dica, pessoal, é que vocês não apertem muito o lápis na hora de fazer esses traços, porque vocês vão acabar apagando vários deles no final. Então, é como se fosse um esboço. Tentem não apertar muito o lápis contra o papel, tá bom? Agora aqui eu vou fazer um primeiro prédio que vai estar nessa região aqui da esquina. E eu quero que ele tenha essa altura aqui. Então eu vou traçar dessa maneira, indo até o ponto de fuga. E daí a gente vai marcar esse vértice aqui, a gente vai subir ele reto. E nesse ponto aqui que as duas linhas estão se encontrando, a gente vai ligar ela até o outro ponto de fuga. Então dessa maneira. E agora é só a gente escolher qual que é o tamanho, a largura do nosso prédio. Eu vou fazer ele mais ou menos vindo até aqui. Ele não é um prédio muito grande. E até aqui também. Agora, para a gente fazer a parte de cima desse prédio, a gente vai ligar esse ponto de fuga aqui até a outra ponta dele, vindo até aqui, e a mesma coisa com o outro ponto. Então, a gente já tem aqui o formato do nosso primeiro prédio, que vai ser esse daqui. Continuando agora, eu vou fazer uma casa aqui do lado desse prédio. Então, eu quero que ela mantenha a mesma altura aqui. E eu vou fazer só o telhado dela um pouquinho mais pra cima. Vou fazer vindo mais ou menos até esse ponto. Aí eu vou ligar aqui e aqui. Aqui eu tenho um formato triangular da fachada da casa. E ela vai descer até a linha da rua. Então, o que falta é a gente ligar esse ponto aqui lá no ponto de fuga, nessa direção, e fazer a outra parte da casa dessa maneira. Então, aqui a gente já tem um prédio baixo e o formato de uma casa também. Nessa parte aqui eu vou fazer um prédio um pouquinho mais alto. Eu quero que ele venha até essa altura aqui, mais ou menos. Então a gente vai subir com ele aqui e ele vai vir até esse ponto aqui. Então eu vou descer o traço e daí eu vou ligar esses dois pontos nesse ponto de fuga. A gente pega a régua e marca assim. Aí eu subo ele aqui e esse ponto eu vou ligar nesse outro ponto de fuga. Então aqui vocês conseguem ver que a gente já tem o nosso prédio. Ele tá aqui, eu vou destacar um pouquinho mais. E o que eu vou fazer agora é dar uma apagada em alguns traços para o desenho ficar um pouquinho mais limpo e também para não ter perigo de confundir com as outras construções que a gente vai fazer ainda. Uma outra dica eu vou mostrar para vocês aqui agora é a seguinte. Eu vou fazer um prédio bem alto aqui nessa região. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar desse ponto de fuga aqui, vou fazer a altura dele. E eu quero que ele venha até aqui, mais ou menos. Só que assim, ao invés de você ficar sempre fazendo o traço inteiro ao longo da régua até o ponto de fuga, você pode optar por fazer o traço só na região que você vai utilizar ele. Então, no caso aqui, mas sempre lembrando que ele tem que estar necessariamente indo em direção ao ponto de fuga, mesmo que você não esteja usando régua para fazer o seu desenho. Então, aqui agora eu tenho esse traço. E eu vou ligar ele até aqui em cima, eu subo reto, até aqui, e o prédio vai vir até esse ponto aqui. Subo aqui reto também, e então, essa parte aqui eu não vou usar ela, eu posso apagar. E o que eu vou fazer agora vai ser ligar esse ponto aqui nesse outro ponto de fuga.
Então eu pego e ligo aqui e depois eu faço a largura do prédio dessa maneira. Então ele tá vindo até aqui e eu posso apagar esse traço. Aí uma coisa que é bem importante eu falar, aqui para fazer o vídeo eu tô usando uma régua para fazer os desenhos, só que isso não é necessário, tá bom? Você usa só se você quiser e se você se sentir mais confortável com isso também, porque dá para fazer um desenho de ponto de fuga perfeitamente sem régua, só que demora um pouquinho mais, mas dá para fazer sem problema nenhum. Então eu vou fazer um outro prédio aqui em cima, um pouco maior do que os outros ainda. Então eu vou traçar ele aqui e eu vou descer ele nessa direção e aqui também, e vou ligar esse ponto até o outro ponto de fuga. Só que esse prédio não vai ser muito largo, eu vou fazer ele só até aqui. É um prédio mais estreito. Vou fazer mais um prédio nessa região aqui. Aí é só questão de como que você quer construir o seu cenário. Se você quer colocar mais prédios, mais espaços em aberto. Essa parte de fazer a construção vai de cada um, ok? Então aqui a gente já tem basicamente a nossa cidade. E agora eu vou fazer a calçada da rua. Eu vou fazer ela mais ou menos com essa largura. E a mesma coisa desse outro lado aqui, vou trazer até aqui, mais ou menos. E agora eu vou fazer mais um prédio vindo até aqui. Esse é um prédio menorzinho. Então assim a gente já tem a figura da nossa rua e da nossa esquina com os prédios. Gente, e assim, vocês podem, por exemplo, começar a decorar esse lado aqui da calçada e esse lado aqui também. E vai ser praticamente a mesma coisa que vocês vão ter que fazer. Então eu vou fazer um prédio aqui, por exemplo, só para vocês entenderem melhor. Eu vou fazer com que ele tenha, deixa eu ver, essa altura aqui. E eu vou ligar esses dois pontos lá no ponto de fuga. Então quer dizer que nessa região aqui a gente não vai conseguir ver a calçada, porque o prédio ele é mais alto do que a calçada e ele vai estar em cima. Então a gente desce reto aqui, assim. E essa parte da calçada a gente pode apagar porque não vai aparecer. E eu vou fazer um segundo andar aqui também, então vai ter essa altura. Aí eu ligo nesse outro ponto de fuga, vai vir até aqui e até aqui. E daí eu ligo assim. Desço a parede dele aqui e ligo assim. Aí então essa parte não vai aparecer. E parece que fica estranho porque fica um formato bem diferente, bem distorcido. É aí que muita gente acha que tá fazendo errado. Só que na verdade o desenho com dois pontos de fuga, ele costuma ter bastante distorção mesmo, principalmente assim em regiões mais afastadas, mas aqui tá certo, tá? Vocês podem ver, por exemplo, que todas as linhas, elas estão alinhadas diretamente com o ponto de fuga. Então tá tudo dentro da perspectiva mesmo, ok? Então agora o que eu vou fazer vai ser apagar linhas desnecessárias, as linhas que ficam passando dentro dos prédios, a linha do horizonte, lá do fundo, que são coisas que a gente não vai usar mais. E o que a gente vai fazer agora vai ser basicamente passar o desenho limpo e decorar colocando árvores, postes.
janelas e o que mais você quiser também. Então eu vou fazer isso daqui agora para vocês verem, mas eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar muito longo e muito cansativo também. É só ficar de olho e acompanhar aí todo o passo a passo. E aí, galerinha? Perguntas, dúvidas? Dúvidas e perguntas? O que acharam aí dessas construções? Achei maravilhoso, é bem mais fácil, bem mais fácil. É bem mais fácil. E a possibilidade de você projetar tudo é muito interessante com esses pontos de fuga aí, entendeu? É bem legal. Nos outros semestres, cara, teve gente fazendo paisagem, teve gente fazendo rua. No caso, eu mostrei para vocês, eu fazendo aí um quarto, né? Vocês viram uma rua, tem um deserto, tem gente que gosta de fazer uma floresta, algumas releituras de obras de arte importantes. Se você colocar no Google aí, né? Ponto de fuga e colocar imagens, vocês vão ter muitas opções, né? Tem uma pasta só sobre isso. Oi. Me tira uma dúvida. Se a gente quisesse fazer esses desenhos que o senhor pediu para a gente dessa redução, a gente pode fazer pelo ponto de fuga também? Qual deles? Qual? Esses que o senhor passou dessa atividade para redução, os ângulos. Ah, não, cavaleira não. Cavaleira é outra coisa. Não pode. Não, cavaleira tem que fazer cavaleira, é outra proposta. Ah, tá bom. Tá certo. Aí de ponto de fuga já é essa proposta que vocês podem estar fazendo com a imagem que vocês quiserem, com a peça que vocês quiserem. É porque é muito interessante, né? O ponto de fuga, ela dá ela amplia muito, né? A visão da gente. Já a questão da cavaleira, não. Cavaleira, ele reduz. É mais difícil. É muito mais difícil. A cavaleira vocês precisam fazer, porque precisa saber conhecer essa técnica também, né? É importante. Não ria, isso é muito sério. Isso é um assunto que está mexendo com todo mundo. Faço Mas é um assunto que eu preciso, gente. Se eu pudesse, eu nem ensinava para vocês esse assunto. Entendam isso? Tá bom, porque não tem muito o que fazer, gente. Eu preciso trabalhar, tá no programa de vocês. Tanto é que eu pedi poucas peças, né? Pedi só para vocês fazerem 3, né? Foi algo que, por exemplo, esse negócio de pedir de fazer 3 foi algo que fui desenvolvendo com o tempo, né? Eu pedia sempre para fazer 10, né? 9. Aí eu achei que talvez seria melhor pedir só 3, para que vocês não gastassem tanto tempo nela, mas vocês precisam conhecer essa técnica também de perspectiva. Faz parte. Entendeu? Se eu pudesse, eu não falaria para vocês, mas tem que fazer. Entendeu? Beleza, beleza, beleza? Outra coisa, eu posso fazer as 3 peças numa folha só, em cada folha tem que ser uma. Da cavaleira? Sim. Da cavaleira, pode. Mas eu aconselho que você faça em folhas diferentes. Porque vai que tu erra em uma, aí vai ter que apagar tudinho, né, nos outros, né? Ah, tá bom. Né? E é isso aí, pessoal. Para quem chegou depois, no começo a gente estava comentando e combinando para que a gente pudesse fechar tudo dia 5, né? A gente não vai ter aula semana que vem, porque é o recesso de Natal e de Ano Novo. Então, é o tempo de vocês colocarem as atividades.
Tá, Karine, tá tudo lá no Class, no Google Sala de Aula, tá sim. Estão todos lá. Beleza? Na parte de material de apoio. E o que eu coloquei, eu passei eu fazendo, não. O que eu fiz não tá, não. Aquele meu fazendo o quarto tá no YouTube, na minha sala do YouTube. Beleza? E assim, a gente vai tentar ver se fecha tudo no dia 5, né? Dia 5 que a gente vai tentar fechar. Beleza? Combinado? Dia 5, vamos ver se a gente fecha tudinho. Então, colocar aí as notas para o dia 5. Só tá tirando alguma dúvida, abrindo o Classroom. Quem tá pedindo, Kleber, dá uma olhada no meu, posso mudar alguma coisa, aí muda na hora da aula mesmo e já anexa ali, entendeu? Dia 5, porque dia 12 seria a recuperação. Então, dia 5 a gente vai tentar fechar para dia 12 só recuperação, tá? Fala, Ivan. Kleber, aquele trabalho, eu dei uma desandada naquele trabalho. Doidou completamente aquele das formas geométricas. Aí, no caso, aquele trabalho, teria como também colocar para o dia 5? Junto com os demais? Na verdade, dia 5 eu quero dar o resultado para vocês. O que você atrasou aí, dê uma carreirinha e tente anexar semana que vem, que aí eu vejo o que eu consigo desenrolar. Beleza? Ok. Mas tente botar em dia aí. Valeu, meu filho. Fala, Bira. Então quer dizer que semana que vem a gente não tem aula, é isso? Semana que vem, não. Semana que vem, dia 29, é recesso de Natal. Só dia 5 para a gente tentar já fechar o fechamento. Beleza? Massa. Deixa eu parar de gravar aqui.